No dia em que Itabaiana comemora 131 anos que deixou de ser vila e se tornou cidade, o Café e Prosa traz uma edição especial, dividida em 2 episódios, sobre a história da cidade serrana. Através dos registros de José de Almeida Bispo, viajamos no tempo e nos deparamos com aspectos políticos, econômicos e sociais ainda existentes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Café e Prosa. Hoje estamos aqui no Museu da nossa cidade para contar um pouco mais sobre a história de Itabaiana e para isso nada mais nada menos do que o José de Almeida Bispo. Antes de entrarmos na história de Itabaiana, queremos conhecer também um pouco mais sobre o senhor. Quem é o José de Almeida Bispo? José de Almeida Bispo é radialista, publicitário, tornou-se pesquisador e por conta disso historiador, também webmaster. Tenho sobre minha responsabilidade do primeiro site que foi feito aqui em Itabaiana, né, com informações gerais. E além de mais, mas eu vivo mesmo, aliás, eu vivo atualmente de aposentadoria há 2 meses, mas até 2 meses atrás vivi mesmo de um emprego no Ministério da Saúde à disposição da Prefeitura, colocado à disposição da Prefeitura, né, ultimamente. Que comecei com a Fundação CESP, depois acabaram o CESP e transformaram num prédio da Prefeitura e também emprestaram o funcionalismo, né, e eu fui no meio, né. Então, essa coisinha só. E hoje o senhor é referência quando se trata de história de Itabaiana, né? Como foi que o senhor começou, né, a documentar todos esses registros? Exatamente em função do site que eu acabo de falar. Porque em 2001, eu coloquei, né, o primeiro site de Itabaiana no ar. Em março de 2001, o site itabaiana.inf.br, né? E eu queria mostrar ao mundo o que tinha Itabaiana. Obviamente que nós já tínhamos muita história produzida, muita informação, mas não fechava, né? A história não fechava direito, ficava claros, muitos buracos no meio do meio dessa história, sem ser contada, né? Então eu comecei a pesquisar e, por sorte, dei com o advento da internet nos deu essa possibilidade, dei com a Biblioteca Nacional. Através da Biblioteca Nacional também fui adiante para outras bibliotecas, né? Fui até a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a Biblioteca de Haia e tal, e o Arquivo Público, fora outras fontes que eu tinha de documentação primária, que muitas vezes me eram fornecidas por um colaborador de peso, né? O professor Taurino. Então eu acabei com isso criando o site, mas o site logo saiu do ar, porque eu não tinha condição de mantê-lo, não tinha nem condição financeira, nem também condição física, né? Porque como eu disse, eu trabalhava no emprego, né? Aí um dos objetivos do site era fomentar a vinda da internet física para que, e isso aconteceu 6 meses depois, aí 3 anos e meio foi bastante. Eu então saí do ar, desliguei o site e fiquei com o material todo guardado. Mas eu queria jogar esse material mais à frente, de forma muito maior, muito mais rico, né? Então me veio a ideia de fazer um vídeo para colocar na internet. Já pensei em lançar um vídeo, uma série de vídeo, aliás, vídeo em série, né, de 5, né? E fiz o primeiro. Quando eu fiz o primeiro, antes de pôr no ar, eu mostrei ao professor Taurino, que é, como eu disse, meu colaborador, né? Aí o professor Taurino resolveu dizer que o vídeo era comercial e que eu fizesse cópias, que era para vender e tal. Taurino, não vai vender. Vai sim. Aí, resultado, eu acabei gravando cópias para ele distribuir, que ele é um bom distribuidor também. E nessa brincadeira, quase 1000 cópias foram vendidas. Aí eu fiz o segundo, fiz o terceiro, e no terceiro, ao fazer o terceiro, já tinha muito estudante universitário me pedindo material, que era fonte primária, né? Era documento primário, que não era do conhecimento de ninguém. Então, que de forma tal que toda vez eu estava me sentindo na obrigação de fazer um pequeno texto para contextualizar o que eu encontrei, né? Para não entregar a coisa muito verde, né? Aí decidi, eu vou lançar um livro, né? E aí fiz um livro, né?
meu único livro até hoje, é o Itabaiana, Nosso Lugar, 4 séculos depois, que foi lançado em 2013 na Bienal 2013, não foi relançado ainda, também. E daí pra cá, mais aprimorei o conhecimento sobre a história, porque virou um hobby, né? Um hobby gostoso, que eu vivo atrás de informação, juntando as peças para poder contar melhor. E acho que pra gente começar a falar de Itabaiana, a gente pode começar pelo nome, né? Qual é a origem do nome Itabaiana? Itabaiana é simplesmente o lugar ou serras, tinha mesmo significado na língua tupi, morada dos homens de onde vêm as águas. Itabaiana é a região, é o lugar de onde nasciam os rios, entendeu? Os rios que os indígenas do litoral, na região de São Cristóvão e Aracaju, conhecia, porque era o quê? O rio Sergipe, Cotinguiba, o Vaza Barris e o rio Poxim. Todos eles nascem nas serras de Itabaiana. Portanto, Itabaiana não é o nome da cidade, nem também da Serra Grande, e sim de todas as serras, desse circuito de serra que tem aqui, que é onde nascem esses rios. Daí porque Itabaiana. E o interessante, né, que quando a gente cresce, a gente conhece uma história de uma lenda, de uma baiana e tal. As pessoas acabam confundindo, né? Na verdade é o seguinte, nós tivemos um sério problema aqui, que nós sempre fomos fracos em letras, né? Só recentemente, né, de 50 anos para cá, e começamos a nos refinar melhor. Então, mas as pessoas têm necessidade de saber de histórias, né? Então, se não tem uma história, conta-se qualquer uma. E então criou-se essa história da Índia que chamava Ita e era baiana. Dançava a Ita, a baiana dançou. Pronto. Ficou no imaginário popular, mas na verdade é serras, lugar dos homens de onde vêm as águas. E a gente vai comemorar agora 131 anos de Itabaiana, mas a história daqui começou muito antes, né? 131 anos de título de status de cidade, mas a existência de Itabaiana como é que diz, se perde no tempo, porque esse termo Itabaiana foi grafado pelos indígenas. Os portugueses, quando chegaram aqui, já encontraram esse termo, certo? Tanto que a cidade hoje, quando ela foi criada, não era Itabaiana, era Santo Antônio de Itabaiana. Além do mais, outra coisa, Itabaiana tem 131, perdoe o do gaguejar, porque eu estou ainda de recuperação do AVC, aí sou assim mesmo. Itabaiana tem 131 anos de status de cidade, mas na realidade Itabaiana foi fundada há 344 anos, em 1675, foi emancipada por decreto de 20 de outubro também, de 1697, tornou-se município, emancipado de São Cristóvão. Agora, o título de cidade, né, o status de cidade, ela só passou a ter em 1888. Porque até o Império, a base da municipalidade era a vila. A cidade era quando tinha forças permanentes e tal. São Cristóvão foi fundada como cidade por quê? Porque foi fundada para combater os franceses. Então era um lugar para ter forças permanentes. Já Itabaiana, Santo Amaro, Santa Luzia, Lagarto, que foram logo depois de São Cristóvão, né, 90 anos depois de São Cristóvão, foram fundadas como vila, mas foram criados municípios nelas. Agora, em função de que recentemente, a partir de um decreto de 1936, todas as cidades todos os povoados se emanciparam, passaram a ser cidades, né, pela lei, e não mais vila. Aí as pessoas, por esse costume e falta de conhecimento da história passada, aí criam essa confusão, que Itabaiana foi emancipada há 131 anos, que foi feita há 131 anos, mas não. Itabaiana é o 47º mais antigo município do país, certo? O segundo de Sergipe, colado a Lagarto, que vem logo depois, de negócio de dias, certo? E, portanto, é muito mais antigo que isso. Agora, realmente tem 131 de cidade. E quanto à formação territorial, sempre foi a mesma? Houve transformações? Como é que foi? Muita transformação. Itabaiana hoje está reduzida a aproximadamente 8% do território original. Itabaiana iniciava na linha daquele rio, do rio Cotinguiba, que é aquele rio que passa ali, quando a gente passa pelo Capuz, entre o rio Sergipe e o Vaza Barris, e até próximo de Coronel Jansá. Carira, parte de Coronel Jansá, parte de Pedro Alexandre,
né? Tudo isso era Itabaiana. Aí, claro que Pinhão, Pedra Mole, Macambira, Brito, São Domingos, Areia Branca, Riachuelo, né? Uma parte do que é hoje de São Cristóvão, que depois foi dividido para São Cristóvão, uma parte do que é Itapuranga, a parte que fica do lado de cá do Rio do Vale do Barris, tudo isso era Itabaiana. Agora, por questões políticas, né, e tal, foram reduzindo, cortando aqui, cortando ali, cortando acolá, até 1832, com a emancipação de Laranjeiras, Itabaiana era integrada. Quando criaram o município de Laranjeiras, aí Laranjeiras pegou parte do município de São Cristóvão, de onde a quem pertencia, e parte do município de Itabaiana, de quem era próximo. Aí, por exemplo, Riachuelo, a partir daí deixou de ser de Itabaiana, passou a ter de Laranjeiras. Mas antes foi Itabaiana. E depois de 1874, aí vem a emancipação de Riachuelo, que comeu um outro pedaço mais ainda do município de Itabaiana, e aí pronto, daí para frente foi um fracionar imenso, né? De forma tal que o município se encontra no tamanho que se encontra hoje. E agora eu quero convidar o senhor para a gente entrar aqui no museu, que agora a gente também vai conhecer aspectos econômicos, políticos e muitos outros aqui da nossa cidade. Vamos lá?